Boa noite, boa noite. Ter um aulão bem especial. Um aulão falando sobre rejuvenescimento, falando sobre cabelos. Muito bom, né? E hoje nós temos uma convidada especial, minha amiga e convidada. Amiga, assim, de verdade nós nem nos conhecemos pessoalmente, mas virtualmente sim, porque ela faz um trabalho em dermatologia, uma médica, e eu trabalhei com o irmão dela, que é distribuidor de óleos essenciais na região de Jundiaí, o Rubens, da Mais Estética, e nos conhecemos através dele. E essa semana, para a gente falar um pouco sobre pele facial e sobre cabelos e tal, é muito bacana, né? Você ter uma dermatologista, uma pessoa especializada nisso, para acompanhar com a gente aí as respostas, falar sobre as perguntas, essas questões. Olha aqui, quanta pergunta, né? Então, um dia muito especial e com bastante carinho, né? Eu quero receber a doutora Regina. Ela faz aniversário essa semana, e aí nós nos conversamos um pouquinho, e eu conversando com ela, falei, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos, vem no meu aulão, convidei ela para vir aqui, porque eu sei que vocês já estão aqui também, e não quero ficar mais do que uma vez por semana entrando na vida de vocês, né? Acho que uma vez por semana tá bom, nós temos um horário bacana aqui, segunda-feira, para animar a semana, então nós estamos por aqui. Eu vou esperar. Então, tá abrindo agora. Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bom, Bem-vinda! querido? Tudo bom? Bem-vinda! Então é semana de aniversário? Essa semana fica mais velhinha, né? Não tem jeito. É o ciclo da vida. Eu não sei, olha, eu vou te ser sincero, eu não consigo dizer quantos anos você tem, não sei se você gosta de revelar, não gosta, mas eu não sei dizer. Não Para tem mim você problema. aparenta Você viu que está aqui atrás de mim? lavandas? Sim, ganhei ontem de uma amiga. Eu falei, olha, vai ficar na minha aula, né? Eu acho que ela sabia, ó, ela acompanha bastante as oficinas, né? Uma amiga querida. Aí ela me trouxe essa lavanda, eu falei, vai ser muito especial, vai ilustrar, né, o nosso tema. É como o Fernando falou, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas nessa pandemia tudo tem um lado ruim e um lado bom, né? Eu, por exemplo, não usava Instagram. E aí eu comecei nesse período de ficar em casa, comecei a olhar e vi que tinha umas informações um pouco a Karen, do coraçãozinho, depois aquela umas informações muito desconectadas. Aí eu falei, não, nós médicos, nós profissionais da área da saúde, nós temos que falar, nós temos que aprender o que é esse Instagram. E aí a gente criou um canal, Idel.saúde, onde a gente começou a fazer um trabalho de divulgação de informações de conteúdo. E o Fernando nos ajudou muito nesse caminhar, porque eu confesso que eu usava os óleos essenciais, os óleos vegetais, mas muito pouco, né? Apesar de eu trabalhar com estética, com beleza, com bem-estar, confesso que eu tinha uma grande ignorância nesse assunto, eu sabia muito básico. E aí o Fernando, ele entrou nessas oficinas, né? Eu chamo de oficina, o que eu chamava, porque eu sempre fazia questão de trazer alguma coisa na prática, porque as pessoas estavam em casa, estavam com medo, estavam apavoradas, e muitas não podiam sair. Então, o que dentro de casa elas poderiam, através dos óleos essenciais, dos óleos vegetais, favorecer, né? Na parte estética, na parte de saúde. E nós tivemos 4 oficinas, todas maravilhosas. A primeira, o Fernando abordou as diferenças, né? Como usar um óleo vegetal, um óleo essencial, o que era cada um, como diluir, né? Na segunda, a gente falou algumas aplicações práticas, né? Mais práticas sobre cabelo, na pele, um spa day que a pessoa poderia fazer na sua casa. Foi muito bacana, né? Que a gente foi fazendo aqui o passo a passo.
Na terceira, a gente abordou mais a linha vegana, que é maravilhosa, né? Eu adoro, eu utilizo. Eu vi até que tem várias perguntas falando do skincare, que a gente pode usar. Então, a linha vegana é bem bacana. E na quarta oficina, a gente falou de aromaterapia e emoções. Porque, na verdade, vocês que estão aí, né, que utilizam, vocês sabem que não é só algo externo, né? Eu, quando uso a aromaterapia, eu ativo o meu sistema límbico, minha emoção. Então, eu pratico a saúde integrativa, que é algo que eu acredito e pratico no meu consultório. Eu sou dermatologista, mas eu já atendi um paciente, Fernando, depois que a gente conversou, foi muito interessante, porque ele falou assim, doutor, ele passou comigo há 4 meses atrás e mudou a vida dele radicalmente para melhor, graças a Deus. E ele falou, doutor, eu lembrei sempre da primeira frase que você me disse na primeira consulta. Eu não trato só por fora, eu trato de dentro para fora e de fora para dentro. E é exatamente assim, gente, que funciona a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa unha, esse maior órgão humano que cobre todos os outros sistemas. Então, é isso que a gente quer abordar um pouco, para esclarecer algumas questões e para dizer para vocês que há esperança, assim, na queda capilar, há esperança, assim, no rejuvenescimento da pele, mas a gente precisa entender como fazer, Oi. né? Peraí, deixa eu dar só um boa noite pro Rubens, né? Porque ele que nos apresentou, né? Ele passou Sim, o aqui e falou, Rubens da boa noite. Magistética. Sim, Rubens, querido Rubens. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele é muito profissional, muito dedicado. Ele leva a beleza aí para essa região de Jundiaí, né? Eu sempre tive experiências muito positivas em todas as palestras aí. Doutora, seguinte, o meu povo, né, meus alunos que estão aí na live, estão aí mandando corações, né, pra gente, quero ver os corações agora, por favor. E a doutora Regina, quando que ela se apaixonou por dermatologia, pela pele? Quando que você pensou, como que foi quando você, assim, era jovem e decidiu se tornar dermatologista? Como é que aconteceu isso? Porque você fala com paixão, né? Na verdade, é como eu falei, eu acho que a pele, ela é espelho, ela é um espelho da sua saúde interna, né? Então, não é aquela questão só externa. Então, a minha grande paixão, Fernando, é trazer saúde para as pessoas, acima de tudo. Então, minha grande paixão não é camuflar. Muitas pessoas falam assim, eu tenho uma mancha, eu vou passar um clareador e tá tudo certo. Gente, eu falo assim, será que essa mancha não tem uma causa interna? Será que você não está com uma deficiência vitamínica? Então, a minha paixão sempre foi tratar o ser de uma forma integral, né? Minha grande dúvida, quando então, você se apaixonou pela medicina mesmo. Quando eu estava no 5º ano, no internato, e no 6º ano a gente tem que decidir que área a gente vai, eu tinha dúvida entre clínica médica e dermatologia. Ou seja, sempre tratar o ser como um todo, né? E aí eu tenho uma amiga que até me aconselhou, ela falou assim, Regina, a clínica médica vai ficar muito limitada. Eu falei, mas eu gosto de tratar o ser humano. Ela falou, então seja dermato e trate o ser humano. E aí, tudo foi se encaixando, né? Porque, na verdade, Fernando, eu também descobri ao longo da vida que nós médicos estamos acostumados a tratar doenças, né? E, na verdade, nós temos que mudar o nosso perfil. Nós temos que entender que quando uma doença se instala, ela começou lá atrás, a sementinha começou 20, 30 anos lá atrás. Então, por que não a gente tentar prevenir doença? E as pessoas falam, mas eu posso fazer isso? Eu posso prevenir, por exemplo, um envelhecimento cutâneo precoce? Eu posso prevenir que eu fique com uma rarefação capilar, já que eu estou vendo que a mamãe tem? Claro que sim. E é isso que a gente vai... Então, isso é uma boa notícia, viu, pessoal? Boa notícia, hein? Olha lá. Porque o que a doutora está falando aqui, né? Eu entendendo, né? A gente, olhando assim para os médicos em geral, e você já fala do novo movimento da medicina, né? Da medicina integrativa, que o paciente ajuda
no processo de tratamento. Ele ajuda com o seu comportamento, com os seus hábitos, né? Se cuidando. Ele quer saúde. Eu tenho um médico que ele é geriatra e ele fez uma pesquisa. Então, o geriatra atende pessoas mais velhas, né? Ele fez uma pesquisa no consultório dele muito interessante. Ele perguntava para os pacientes, por que você está vindo me procurar? E ele colocava algumas alternativas. E o interessante é que no final da avaliação dele, sabe qual a resposta que ganhou? Porque eu quero ser feliz. Ou seja, as pessoas atrelam, então, a felicidade ao bem-estar físico e mental. E é isso mesmo, porque é muito difícil a gente ser feliz cheio de dor ou ser feliz cheio de depressão. É complicado, né, ser feliz assim. Então, o que a gente precisa é do bem-estar físico e emocional. E aí foi que eu me apaixonei, além de dermato, pela aromaterapia, que já aborda a parte emocional, a parte física, e é algo natural. Mas não porque a gente fala natural, que você tem que usar de uma forma descabida. Isso também é importante a gente falar, né? Eu posso contribuir já um pouco nessa frase? Claro. Pelo seguinte, muitos óleos essenciais, né, que o aroma do aromaterapia é sempre o óleo essencial, né? E os óleos essenciais, eles são originais na natureza, né? Tem origem na natureza, e eles são originais como doadores de moléculas que deram tecnologias importantes para a área médica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, o Vic Vaporub. O Vic Vaporub usa o cineol, que é uma molécula que vem do eucalipto. E o Vic Vaporub é líder mundial em respiração, né? Nas vias respiratórias. Então, veja só, isso foi descoberto em 1900 e pouco, através do conhecimento de óleos essenciais. Na área dermatológica, né, a pesquisa mais recente hoje, né, está ligada à questão da proliferação de fibroblastos, que são os produtores das fibras de colágeno, que deixa a pele mais firme, mais viçosa, e assim por diante. Então, toda vez que a gente faz pesquisa com óleo essencial, na área do cabelo, por exemplo, para ver as funções do folículo, quais os fatores de crescimento, ou na pele, para ver poder de cicatrização, nós fazemos um teste chamado Wound Healing, que seria, em inglês, o cicatrizar a ferida, né? Você cria um meio de cultura, provoca uma ferida e vê como que as células se recompõem. Aplicando óleo essencial, a gente ganha uma velocidade imensa. Então, e essas células são fibroblastos, né? Os fibroblastos, eles estão aqui, ó, porque a maior parte das perguntas é assim, como é que eu posso preservar, me rejuvenescer? Os fibroblastos são importantes para a pele, sendo que óleos essenciais eles estimulam essa produção. O que você acha disso? Com certeza. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, você perguntou a minha idade, né? Eu estou fazendo 52 anos, então, tá? Você é minha xará, eu também tenho 52. Nós vamos cantar parabéns para você aqui. E não há problema em falar a idade, porque, na verdade, né, eu acho que, como minha filha fala, né? O único jeito da gente não envelhecer é morrer jovem. E eu acho que eu quero fazer muita coisa ainda na vida, então eu não quero esse caminho, eu prefiro ficar mais velhinha. Então, gente, e aí eu vi aqui, toda dermato tem a pele bonita. Sim e não, né? Eu acho que deveria, porque a gente tem uma obrigação. Eu penso assim, se eu quero passar conceitos de saúde integrativa para o meu paciente e conceitos de cuidados com a pele, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que fazer em mim. Então, eu nunca falo com o paciente melhorar a alimentação, fazer atividade física, fazer controle de estresse, se eu não pratico. Então, tudo que eu falo para os meus pacientes, eu acredito piamente, eu estudo muito e eu pratico. Então, a primeira coisa que a gente, como o Fernando, né, acho que tudo que ele fala de óleos, ele testa,
ele tem trabalhos científicos, ele aplica nele. Então, é assim, gente, é assim que a gente vai evoluindo, né? E agora, respondendo a pergunta do Fernando, o fibroblasto, né? O fibroblasto é a organela responsável pela produção do colágeno. E por que ela não trabalha direitinho a vida toda e a gente não fica jovem a vida toda? Porque na nossa fisiologia, né, algumas coisas vão ativar esses fibroblastos e outras vão prejudicar o trabalho dele. Então, a gente sabe que fisiologicamente, o ser humano, a idade que ele teria maior plenitude seria por volta dos seus 22 a 25 anos, que normalmente, e não é à toa, que é nessa idade que ele tem a máxima de fertilidade, né? Que antigamente as pessoas tinham filhos nessa idade. Hoje em dia, todo mundo quer ter filho depois dos 40. Então, complica um pouco. Primeiro porque não ovula mais, na maioria das vezes, né? E fisiologicamente, seu organismo já não é aquele organismo dos 25 anos. Aonde eu tenho um equilíbrio hormonal perfeito do estrógeno, da progesterona, da testosterona e de outros hormônios. Quando a gente fala de hormônio, é importante a pessoa saber que não é só a pele, o fibroblasto, que sofre influência dos hormônios, é todo o nosso organismo. E o hormônio, ele funciona como uma orquestra, né? Então, por exemplo, muitas pessoas têm queda de cabelo, elas falam assim, eu devo ter problema na tireoide, doutora. Então, isso as pessoas já estão meio atentadas com a questão da tireoide. Mas a alteração de tireoide, alteração hormonal, deficiências vitamínicas, tanto deficiência de D, C, ferro, anemia ferropriva, é uma das carências mais comuns no mundo. Elas afetam muito esse fibroblasto. E, normalmente, ele começa a trabalhar menos, começa a produzir menos colágeno, né? E após os 25 anos, ou aos 30 anos, a gente tem uma queda de alguns hormônios importantes para esse rejuvenescimento. E aí o que a gente fala, após os 30 anos, eu não só não produzo colágeno, na maioria das pessoas, como eu gasto 2% ao ano. Isso quer dizer que, matematicamente, se você nada fizer, aos 60 anos, você virou um maracujá de gaveta. Calma que nós vamos dar um jeito nesse maracujá de gaveta, né? Vamos pôr água e vamos pôr óleo nele. É isso mesmo. E é muito bem explicado. Por isso que eu digo, agora, por exemplo, sabendo disso, né? Que os óleos essenciais têm uma atuação nas linhagens de fibroblasto, porque daí tem fibroblasto no cabelo, fibroblasto na pele, tem várias linhagens específicas, né? Você acha que óleo essencial pode ser uma estratégia interessante, então, no tratamento de dermatologia? Porque você tem aplicado, certo? Certo. Conta pra gente quais são os seus preferidos. Conta um pouquinho da doutora Regina, do ritual, cabelo, o que você tem feito? Eu vejo você postando. Eu vou começar, então, de cima para baixo, tá, gente? Tá. Então, no cabelo, hoje a gente tinha a oficina, e o que é que eu fiz? Eu fiz o que o Fernando me ensinou. Porque essas oficinas, gente, a gente faz para passar conhecimento para o público, mas a gente aprende muito. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz 94 oficinas. E todas elas, eu me preparo e eu estudo. Sim, porque a gente não sabe tudo, não. Aliás, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto tem que estudar. E aí, o que acontece? Em cada oficina, Fernando, eu pego alguma coisa para mim e começo a fazer. E sigo. Eu sou Caxias e sou disciplinada. Então, aqui no cabelo, gente, ó, ficou bonito? Ó. Tá lindo. Olha o cabelo. Sabe o que eu fiz hoje? Eu não tive tempo, porque consultório, saí correndo do consultório e vim para casa, eu não tenho tempo para cabeleireira. Então, o que eu fiz? O Fernando ensinou. Vamos fazer uma hidratação que pode ser semanal, pode ser a cada 15 dias. Então, a hidratação, gente, eu queria também colocar uma coisa para vocês.
Tudo na vida é equilíbrio. É como vitamina. Às vezes a pessoa me pergunta assim, ai, doutora, se vitamina é bom, vamos dobrar a dose? Essa aí que você está me dando tá boa, mas que tal a gente dobrar? Não, tudo é equilíbrio. Vitamina no cabelo também é equilíbrio. É como o Fernando falou, faça uma vez por semana, por 6 semanas. E é isso que eu faço. E se você fizer todo dia? Não, posso danificar meu fio também. Vocês não ouviram falar de pessoas? Eu acho que você já aconteceu isso, até com alguma de vocês. Você vai no cabeleireiro, ele fala assim, vou colocar uma máscara capilar. E essa máscara é para ficar 20 minutos. E ele te esquece lá por 40 minutos. Sabe o que acontece? Seu cabelo vai ficar mais ou menos hidratado. Eu já vi pessoas que ficam com o cabelo todo quebradiço, dependendo da composição do produto que é colocado. Então, sigam as orientações. Se é uma vez por semana, é uma vez por semana. E o que eu passei aqui? Óleo de jojoba, tá? É ouro líquido. Um óleo vegetal. E aí a gente põe numa cubeta, né? Mistura o óleo vegetal com os óleos essenciais. No meu caso, alecrim, né? Para estimular, fortalece como um tônico. E como eu estou na menopausa, o Lang Lang para melhorar também brilho, tudo isso do cabelo. Então, gente, o seu segredo, então, é alecrim com Lang Lang. Jojoba, alecrim e Lang Lang. Isso, uma vez por... Então, aí eu passo na raiz, o Fernando já ensinou, né? A gente massageia a raiz. Sim. Tem até vários vídeos meus que eu gravei para as pessoas saberem. Daí você vai passar. No meu caso, meu cabelo é longo, tá? Então, eu pego uns 10 a 12 ml de jojoba, coloco umas 3 gotinhas de alecrim e umas 3 de Lang Lang. Aí, você mistura aquilo, você primeiro massageia a raiz, depois você vai pegando o excesso e passando delicadamente no fio. Não é para friccionar o fio, né? Porque muitas pessoas... Nessa fricção, você está quebrando o teu cabelo. E aí, às vezes, você pensa que você está com queda de cabelo, você não está com queda de cabelo. Tem duas coisas que são diferentes. Seu cabelo pode ficar ralo, ou porque realmente você está com queda, ou porque está quebradiço. Então, tem que tomar cuidado com isso. O cabelo, gente, você tem que ter delicadeza. Você vai passar em todo o fio capilar com delicadeza. Depois o Fernando me ensinou que eu tenho que fazer uma touquinha assim, ó, um coquezinho. Aí eu fecho aqui com plástico, deixo 20 minutos. Como meu dia é corrido, nesses 20 minutos eu vou almoçar, gente. Aí eu estava almoçando lá com o cabelo preparando. E já pensando no paciente que estava no consultório. Saí de lá, lavei. Para lavar, gente, é importante também a água, tá? A temperatura da água. Se a gente sempre fala para não usar água extremamente quente, porque você vai aumentar a oleosidade do couro. Ah, couro oleoso não é bom? Não, couro oleoso não é bom, porque você vai prejudicar os cabelinhos novos, ó, que estão nascendo. Então, no couro cabeludo, a gente tem um ciclo. A gente tem uns cabelos nascendo e crescendo, uns estacionados e outros morrendo. Isso é normal, tá? Então, a gente chama de ciclo do couro cabeludo. Então, gente, toda vez que você lavar e pentear, não se apavore, porque vai cair cabelo. Se não cair cabelo, você se belisque e vê se você está viva. Pode ser que esteja em outro planeta. Se não cair o fio, presta atenção se tem algum anjo, porque não é normal não cair, tá? Tem sim, que é verdade. Existe uma cabelo cai, sim. Capilar. É a fase telógena, né? Onde a gente perde os fios para renascer, né? É uma renovação mesmo, uma regeneração do próprio folículo, do sistema do cabelo. Então, deixa eu só passar para a turma que eu vi o pessoal perguntando. Então é o seguinte, ó. Para um cabelo comprido, como o da doutora, você vai usar 7 ml mais ou menos de óleo vegetal. Pode usar até uns 10 ml. Mas de óleo essencial, o máximo que vocês vão usar são 4 gotas. Ou seja, coloca 2 de alecrim e 2 de Lang Lang.
E não 3 gotas de cada, como vocês viram aqui, tá, pessoal? Porque alguém, acho que perguntou aqui, ela passou perguntando e falando, não, 3 gotas de cada. Não, são 2 gotas de cada. Sempre no cabelo, o foco do óleo essencial é aqui no couro cabeludo e depois nas hastes. O que a doutora também, como a doutora explicou, quando a gente faz essa fricção lateral, se o cabelo tiver, por exemplo, se você penteia muito o cabelo, você ioniza ele, né? Então, se você está penteando, você ioniza. A água tem íons negativos. A água também ioniza. Então, essa ionização negativa abre a cutícula. E a cutícula é como se fosse as unhas. Ela tem aqui a escaminha, então abre. Então, como ela está aberta agora, imagina que suas unhas estão em pé e você está fazendo esse movimento lateral. Quando você faz o movimento lateral, você agride a cutícula, você lixa ela. E aí o que acontece? Ela fica fraca em alguns pontos e aí pode quebrar. Porque a cutícula é que dá sustentação para o cabelo. E o córtex é um elástico, um monte de fibrinha que fica protegida pela cutícula. Por isso que a gente vê, às vezes o cabelo está quebradiço, ele fica assim, elástico. Esse elástico é quando a cutícula solta. Então, o cabelo, sempre que a gente mexer no cabelo, o ideal é que você comece na raiz, feche os dedos e depois você anda sempre nessa direção, com os dedos fechados, como se você quisesse colar a cutícula, fazendo esse movimento aqui, né? Esse movimento. E não esse movimento agitado e rápido, porque você verifica a cutícula. E a gente sabe disso porque no laboratório a gente observa o comportamento das cutículas no microscópio eletrônico. E ali você consegue ver os poros, consegue ver os danos, e você consegue ver também o benefício. Então, o que a gente percebeu? Se aplica hoje, né, hoje, vamos, segunda-feira, que a gente falou uma semana. Hoje o cabelo vai absorver uma quantidade, vai ganhar uma flexibilidade, vai reconstruir o cimento que gruda as cutículas e vai se fortalecer um tanto. Daqui 7 dias você faz de novo. E o que vai acontecer? Mais um tanto. E daqui 7 dias de novo. Então você vai agregando esses ácidos graxos e reconstruindo, tirando porosidade, reconstruindo a força entre as cutículas para que o cabelo não frise, né? Para que não abra o frizz. E isso você vai reconstruindo. Leva umas 6 semanas, por exemplo, para você recuperar danos de anos. Então, às vezes, você pode falar o seguinte, 6 semanas. Bom, você pode resolver rápido. Você pode usar um produto que contenha silicone. Vai resolver no primeiro minuto. Mas não é seu cabelo. Ele vai ser um filme externo. Tá? Então, para que ele penetre mesmo a estrutura da fibra, aí a gente usa óleo. Vocês estão perguntando de vitamina no cabelo? O jojoba tem poucas vitaminas, tá? Mas ele é excelente para limpar o folículo e para reconstruir a cutícula. Quem tem mais vitamina é o abacate. Óleo de abacate tem vitamina A, B1, B2, vitamina C. São várias vitaminas, é mais nutriente. Então, para quem tem o cabelo muito seco e quebradiço, óleo de abacate. Para quem tem o cabelo mais oleoso e mais grosso, óleo de jojoba, tá? Agora, você pode misturar os dois também. Você pode trabalhar com os dois óleos. Um cabelo que sofre, por exemplo, descoloração para se colorir, ele é danificado pela descoloração. A descoloração, ela tem que abrir a cutícula para chegar no córtex e mudar a cor do cabelo. Depois fecha de novo. Mas se fechar, se o cabeleireiro não for muito especialista, ele fica fraco. Por isso que passa alguns dias, fica poroso e frisa. O cabelo começa a ficar mais ressecado. E você consegue reconstruir a cutícula usando os óleos vegetais juntamente com os óleos essenciais, sendo que os vegetais são melhores para a fibra e os essenciais melhores no couro cabeludo, né? Então, obviamente você não vai conseguir usar separado, mas quando a gente passa óleo no couro cabeludo, muita gente ainda tem, vamos dizer, um paradigma em relação a usar óleo num sistema oleoso, como é o couro cabeludo e o cabelo, porque acha que vai aumentar a oleosidade. Na verdade, não é isso que acontece. Acontece que esse banho de óleo, né, que a gente faz, ele reconstrói o manto lipídico, ele agrega no manto hidrolipídico e ele retém mais água no couro cabeludo. E isso é bom para as células poderem se desenvolver, porque o cabelo tem uma matriz, né, celular proliferativa, ele fica sempre produzindo célula. Então ele produz, todos os cabelos estão produzindo célula. Pensa que para crescer, sei lá, cresce 1 centímetro por mês, né? Você tem aí 3 centímetros por semana, mais ou menos. Então imagina, né? Imagina esse cabelo crescendo, né? Uma
semana 3 milímetros. 3 milímetros no mundo celular, nós estamos falando de milhares de camadas celulares. Todos os cabelos. Então, quanto mais hidratado tiver, mais lubrificado fica, mais as células fluem em direção ao crescimento. Quanto mais a célula tem hidratação, tem vitaminas, nutrientes que ela precisa, mais bela fica a sua forma, né? Então ela fica perfeita. E aí você vê isso como? Na força, na beleza, no vício, né? Então, olha, eu usei hoje, gente. Não tá nada oleoso minha raiz. Olha aqui, ó. Então, na verdade, o que a gente tem que diferenciar é isso. A oleosidade de uma seborreia, por exemplo, que é o sebo em excesso, do uso de óleos vegetais com a função de hidratar. Até porque você vai lavar depois o cabelo, você não vai ficar com aquilo dias e dias. É. E você falou bem, você falou assim, ó, fico 20 minutos e vou lavar. Entre 10 e 20 minutos você já tem o efeito já. Você não precisa de mais tempo, né? E aí tudo bem. Ah, vou deixar durante a noite. Vai cair meu cabelo? Não. Vai acontecer alguma coisa de ruim? Eu vou explicar o que acontece. Porque é o seguinte, quando você deixa o óleo no cabelo, eu vou simbolizar isso da seguinte forma. Imagina que você comeu agora um espaguete bolonhesa, tá? Ou espaguete com molho de tomate, e você está super bem assim, animado, vai lá e lava a louça para ficar limpinho. Mas vamos dizer que hoje está cansado. Você comeu espaguete bolonhesa e deixou a louça ali na pia. Quando você for lavar, você vai ter que fazer muita mais força com a esponja, você vai ter que passar bastante detergente. E aí, quando você coloca, por exemplo, óleo por muito tempo no cabelo, ele gruda no cabelo. Então você tem que usar mais shampoo e fazer mais força mecânica para retirar. E isso não é bom para a fibra, porque você tem que depois tirar propriedades que você agregou, fazendo a força, mais difícil de controlar. Então, quando a gente deixa de 10 a 20 minutos, aquela porção que o cabelo é capaz de absorver, ela é absorvida. E quando você for lavar, sai fácil o excesso, tá? Esse é o segredo. E aí o bom é usar um shampoo com pH mais baixo, porque o shampoo de pH alto abre a cutícula novamente. E aí eu já recomendo, né? Por exemplo, Etereoplasma, shampoo e condicionador, que são feitos para quando você faz tratamento com óleo essencial. Shampoo específico para isso, para quem usa óleo essencial, tá? Então, assim, existe, porque muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu usei e não funcionou, depois usei o shampoo, ficou oleoso, ou usei o shampoo, retirou tudo. Porque o shampoo, ele é feito, muitos shampoos são feitos com foco na oleosidade. Então, se você usa um shampoo que tem um foco na oleosidade, o que ele vai fazer? Vai retirar tudo que você colocou, que você aplicou. Aí você está perdendo tempo, dinheiro e desperdiçando um recurso lindo que é o óleo essencial, que aí não vale a pena. Né? Mas vamos falar um pouco de rosto também? Eu queria tirar uma dúvida de cabelo. Pode falar. Antigamente, Fernando, falavam muito do óleo de argan, né? O argan, você usa? Você costuma indicar bastante? Como que é? Olha, eu gosto do óleo de argan. Ele não é superior à jojoba, assim, para couro cabeludo. Tá? Ele não é superior ao abacate em questões de nutrição, mas ele é superior nas pontas. Quando você tem pontas, por exemplo, que estão duplas, pontas ressecadas. Então é um óleo que eu gosto mais da aplicação dele na região, né, do meio da fibra para baixo, aquela região fica mais seca. O óleo de argan, ele tem o óleo mimético com ele, o mais parecido com ele é o azeite de oliva. O próprio argan é parecido com a oliva, né, a frutinha. E ele vem lá de Marrocos e tal, mas ele é um óleo já mais denso. Então, cabelos finos, cabelos cacheados, gostam de argan. Cabelo fino e poroso. Esse é o tipo de cabelo que gosta de argan, né? E também o ressecado. Não muito no couro cabeludo, mas mais nas pontas e tal. É bem, bem gostoso. Olha, tem bastante... Tem algumas perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder todas, mesmo porque eu já não tinha pretensão de responder todas. Mas lá no site... o pessoal da minha equipe vai responder todo mundo, tá? Todo mundo que mandou pergunta irá responder. Eu vou deixar também, Fernando, aqui o contato, né? Sim, quem quiser estar perguntando, posso responder individualmente, no direct. Eu só queria deixar, antes da gente passar para o rosto, uma questão que me perguntam muito, Fernando. Eu tenho muita queda de cabelo, doutora. Me fala uma coisa que eu tenho que fazer. Se eu te falar uma coisa que tem que fazer, vai ser procura um dermatologista.
né? Essa é uma coisa que você tem que fazer. Por quê? Porque de nada vai adiantar você tratar só o externo, sendo que 80% dos casos de queda de cabelo, o problema não é no couro cabeludo, o problema é interno. Então, hoje em dia, a gente está tendo muita queda de cabelo pós-Covid, tá? Porque o Covid é um estresse no seu organismo e também porque a maioria dessas pessoas já estavam com deficiências vitamínicas, né? E após o Covid ainda agravou mais ainda. A gente tem uma série de pacientes que têm disbiose, que é a alteração da quantidade de bactérias do intestino, então uma alteração na absorção. Então, tem patologias internas múltiplas que se manifestam no cabelo. Então, se você me perguntar uma coisa para tratar o cabelo, eu não consigo te falar uma coisa, porque existem mais de 20 patologias e patologias graves implicadas na queda de cabelo. Então, você deve procurar para restaurar a sua saúde. Lógico, a gente está falando do que dá para melhorar uma pessoa que está equilibrada, do ponto de vista vitamínico, hormonal, né, Fernando? O dermatologista tem que ser um dermatologista especialista em tricologia, né? Alguém que estudou um pouco de tricologia, né? Por exemplo, se a pessoa tiver com queda. Principalmente alguém que pesquisa essa parte vitamínica e hormonal, né? Eu pego... E a primeira coisa, gente, se você está com queda de cabelo, fica calma, tá? Porque as pacientes com queda de cabelo, elas têm um grau de ansiedade que elas chegam no consultório, Fernando, elas querem que a queda de cabelo pare amanhã. Amanhã. Você tem que dar um jeito de se bobear que pare imediatamente na consulta. Isso não vai acontecer, gente. Isso é humanamente impossível acontecer. Então, na verdade, o que eu peço para as pacientes, primeiro, calma, nós vamos começar a tratar, nós vamos pesquisar, e eu garanto para a pessoa que se ela tratar e tiver coerência no acompanhamento, ela vai ter resposta. A gente sempre tem resposta clínica. Desenvolver a estratégia terapêutica, né? Ver qual que é o problema, ir na causa e desenvolver a estratégia terapêutica. E a gente acompanha isso mesmo. Por exemplo, o que a gente vê hoje, assim, estatisticamente, é que a idade, né? A idade do aparecimento e dos sintomas e de queda, ela vem ficando cada vez mais, chegando a uma população cada vez mais jovem. Né? Eu faria uma suposição a respeito disso, que tem a ver realmente com nossos hábitos de vida. Né? A gente hoje desgasta mais, tem o cansaço, não repõe, os alimentos são mais fracos, né? E assim por diante. Então a gente vê que isso a gente chama de epigenética, né? Tem as questões genéticas que estão ali, que a pessoa nasceu com aquilo, ela pode ter uma tendência genética, mas a forma, o hábito da vida pode acelerar, né, os processos, né? Sim, a qualidade de vida é tudo. Então, eu trabalho diretamente com cosméticos, né? Trabalho nessa área da pesquisa e desenvolvimento e também dos óleos essenciais, mas é uma área que é muito importante. Então, a gente tenta achar soluções para cosméticos. Então, nós visitamos também os médicos, né? Visitamos dermatologistas, a maior parte, assim, não todos, mas uma grande parte ainda dos dermatologistas desconhecem os mecanismos disponíveis hoje para a tricologia. São poucos que conhecem recursos de óleos ou recursos, mesmo os alopáticos, assim por diante. Então, a maior prescrição que existe é o minoxidil em loção hidroalcoólica, né? Então, um caso, assim, bem minoxidil em álcool. E aí, são duas coisas muito controversas, né? Porque o próprio minoxidil em si, ele é meio resinoso. O álcool é capaz de dissolver o minoxidil sulfato, não o minoxidil base. E o álcool é um desidratante inato, né? Por isso, eu recomendo, assim, mesmo que procure um dermatologista, mas um que, como a doutora Regina, que entende de tricologia, que vai fazer essa estratégia terapêutica, que está atualizada e tem os interesses, vamos dizer assim, nessa questão integrativa. Porque isso é importante, né? É muito importante. Porque hoje tem profissionais que realmente... O segredo, gente, é a gente realmente trazer saúde para o paciente, né? Então, eu percebo, Fernando, que a pele, o cabelo e a unha é o final da história.
né? É a ponta do iceberg. E é por ali que eu vou puxar muitas patologias. Hoje mesmo atendi uma paciente que ela estava com o cabelo muito rarefeito, e aí ela desesperada, tinha pego Covid, tudo aquilo. Ai, doutora, me dá uma solução, uma solução. Falei, calma, a primeira solução é ficar calma. Vamos fazer os exames. E aí ela começou um trabalho de desbiose, fizemos um detox intestinal, uma melhora alimentar, um equilíbrio de estresse, lógico, associando tratamentos locais. E fazem 3 meses, e hoje ela voltou tão feliz que ela falou, doutora, nem aquela quantidade que você fala que é normal cair por dia está caindo. E eu estou super bem, estou super disposta, estou dormindo bem, estou acordando bem. Então, esses são os combustíveis para nós, no meu caso médica, que gosto de trazer saúde para as pessoas. Então, eu acho que você falou a máxima, né, de todo esse conceito que a gente está abordando, é o acolhimento, né? Acho que você acolhe a pessoa, sabe das dores e sabe como alcançar. E quando a gente se vê, por exemplo, cabelo caindo ou a pele ruim, a gente olha no espelho, né? E a gente sabe que não é só aqui. É melhor ir dar uma olhadinha nisso agora, né? É como se fosse um puxão de orelha, um chamado, né? Eu acho importantíssimo daí essa visão do dermatologista, essa visão mais clínica, mais holística, mais integrativa, que vai um pouco mais fundo, né? Vamos trazer esse acolhimento, esse conforto. Então, meus parabéns não só pelo aniversário, mas pela postura, porque a gente precisa realmente disso na área médica. Acho que o acolhimento, ele é uma grande parte da esperança num bom resultado, né? A maioria das pessoas que nos procuram, Fernando, elas estão desorientadas, elas não sabem nem por onde começar, né? E com muitas questões, até emocionais. Então, realmente, a gente tem que ter essa visão do ser como um todo, né? E eu acho que muitos pacientes também não gostam dessa visão integral, eles gostam de atalho. Eles querem uma cápsula para ficar jovem para sempre, uma loção para ficar cabeludo igual a Elba Ramalho, um creme clareador que melhore todo o melasma, um produto que suba o bumbum e fique sem celulite. Então, assim, realmente as pessoas querem atalhos. E no nosso mundo, onde o errado é o certo é errado, é um pouco difícil, mas eu acho que eu, como médico, e você, como profissional da saúde, a gente tem que fazer o nosso melhor. E o nosso melhor começa na sinceridade. O nosso melhor, a gente só pode ajudar uma pessoa fazendo ela entender que o processo é de dentro para fora e de fora para dentro. Não tem outro jeito. Eu fiz uma oficina aqui com a doutora Sheila, que é sua fã também, né? A doutora Sheila Martins. Eu sou fã dela. Eu sou mais fã dela do que ela minha. Ela é uma pessoa maravilhosa. E nós ficamos 1 hora falando da importância da água na saúde das pessoas. As pessoas querem ter pele hidratada, querem ter cabelo hidratado, mas não bebem um copo de água. Então, eu já começo por aí. Eu falo para o meu paciente, você, a partir de hoje, vai beber 2 litros de água. Eles me olham assim, água? Não estou entendendo. Eu não vim aqui numa médica e paguei essa consulta para me mandar eu tomar água. Não, daí eu faço mas é necessário. Eu falo assim, faz 1 mês o que eu estou te pedindo. Se você voltar daqui 1 mês igual ou pior, você pode vir aqui me xingar. Agora, se você voltar melhor, você vai ter que rezar na minha cartilha. Alguns olham, pensam que eu sou completamente louca, né? Mas assim, aqueles que conseguem entender, é um combustível pra gente, porque eles mas tem o lado didático, né? Eu acho que você tem que ter a didática com o seu paciente, né? Para ele aderir. Mas muito bom, viu? Parabéns. Ó, nós temos mais uns 15 minutos ainda. Vamos lá. Vamos falar de rosto? Vamos lá. Aqui o pessoal pergunta... Ó, eu acho que aqui tem uma coisa bem interessante, né? Que tá aqui, ó. Uma pergunta assim, ó. Usar ou não protetor solar dentro do mundo dos olhos, né? Eu vou falar minha opinião primeiro. Eu acho o seguinte, você deve sempre se proteger se você tiver uma sensibilidade e estiver exposto. Eu, por exemplo, tenho uma pele que ela é muito resistente ao sol. Mas tem gente que não consegue ficar 5 minutos. Precisa passar o protetor. Então, depende muito de pele para pele. É difícil
né? Se você falar assim, no mundo dos olhos, eu quando eu vou para a praia, ou vou numa piscina, ou vou para a fazenda, eu passo o filtro solar, porque eu fico exposto ali horas, e às vezes que eu não passei, eu tive a queimadura. E dói, né? De noite dói, apesar de eu saber tirar a dor da queimadura com óleo de lavanda, não é agradável, né? Envelhece a pele. Então, tá aqui essa pergunta. Qual que é a sua opinião sobre os filtros solares? Como é que é seu dia a dia com essa relação de filtro solar e a pele? Bom, eu vou dizer o seguinte, às vezes você vai numa consulta, o dermato te passa 5, 6 cremes, entre eles tem o filtro solar. Se você tiver condição de comprar um só, eu falo para você, compre o filtro. Aí você vai falar, não, doutora, peraí, mas eu não vou pro sol. Então, aí que está o grande erro que a maioria das pessoas cometem, até por causa do nome, né? Está escrito lá, foto protetor solar. Isso induz a gente a pensar que ele protege só da radiação solar. Hoje em dia, os filtros modernos não. Eles protegem das radiações de casa também. Por exemplo, eu estou fazendo essa live com vocês, eu estou com esse LED, com essa luz na minha cara. Não sei se o Fernando está com uma luz na cara dele também. Traz radiação para a gente. O celular, o computador, a televisão, a luz fluorescente, todas essas radiações que a gente tem dentro da nossa casa, lógico, é uma parcela pequena, mas vamos pensar que hoje em dia a pessoa está vivendo mais de 80 anos. Então eu preciso prevenir sim, principalmente as áreas nobres, rosto da mulher, rosto, pescoço, não esquece do pescoço, tá? Vocês vêm me procurar quando o pescoço está tudo engruvinhado. O rosto tá lindo, porque vocês passam o produto até aqui, né? Até a bordinha. Aí aqui, tudo engruvinhado. O colo, então, vocês falam que eu durmo assim, doutora. Não, você esqueceu do seu colo, né? Então, você tem que passar nas áreas nobres. Agora, mas o sol não faz bem? Tá, então essa é uma outra questão. O sol da manhã, né? O sol é bom para a cabeça, é bom para a mente, só que não nas áreas nobres. Tomar sol, rosto, pescoço e colo para ficar bronzeada, você vai ficar manchada e enrugada, tá? Então, filtro solar, na minha opinião, sempre. E quanto mais clara for sua pele, mais você tem que proteger. Porque muitas pacientes minhas, dos seus 50, 60 anos, elas têm aquelas manchas, né? As melanoses, que elas falam a mancha senil. Aí elas me mostram a mão toda manchada. E elas falam assim, doutora, eu acho que eu manchei de limão. Eu falo, limão? Como assim? Ai, doutora, olha, até o ano passado não tinha nada aconteceu. Não é, gente. É que o sol, ele tem um efeito progressivo na nossa pele. Então, é como se você plantasse uma sementinha lá atrás. Geralmente, quando a gente tem a pele fina e é criança, que é do 0 aos 18 anos, onde a nossa pele é mais fina e onde absorve maior quantidade de radiação. E as pessoas mais velhas, se a gente for pensar uma pessoa de 60 anos, há 50 anos atrás, nem tinha filtro solar e nem era falado, né, desses efeitos do sol. Então, essas pacientes de pele muito branca, elas falam assim, doutora, eu dormi e quando eu acordei eu estava toda manchada. Não é bem assim, né? As manchas foram aparecendo. E essas manchas foram causadas a sementinha há 40 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, que nem quem fuma, que nem cigarro. Se você fuma hoje, você não vai ter câncer de pulmão amanhã, né? O efeito é progressivo e crônico. Normalmente, você vai danificar seu pulmão após 30, 40 anos. E muitos pacientes param de fumar e depois de 10 anos vem diagnóstico de câncer de pulmão. Eles não entendem. Eles falam, como assim? Porque a sua sementinha já estava plantada. Então, e essa sementinha, por exemplo, quando a gente tem... As células não esquecem, né? A gente não vê porque elas são minúsculas, né? Mas se você teve uma lesão, aquela espinha que você espremeu, depois tomou o sol ali, aquelas células elas vão se reproduzindo e elas vão contando para as células novas, falando, olha, aqui já espremeram, viu? Põe mais melanina aí, senão você não vai aguentar o tranco. E aí elas vão acumulando isso e vai sendo progressivo mesmo. É verdade. E
Então, assim, a gente tem aqui do nosso lado, né, o que nós fazemos para ajudar? Você conhece as águas termais? Você já usou elas? Essas águas termais aqui? Eu não sei se eu já tinha... Isso, essa daqui é uma água de lavanda, ela está ao contrário, né? Maravilhosa. Essas águas aqui, a gente tem as águas francesas, né? Que a gente conhece nos laboratórios dermatológicos e tal, e elas são ricas em cálcio, né? São as águas importadas, elas têm muito cálcio, porque as fontes termais de fora tem o calcário. Essas águas aqui, elas não vêm de uma fonte termal, vamos dizer, vulcânica. Elas são produzidas na caldeira, né? E depois a gente extrai a água da planta com o vapor. E essa planta que tem os minerais que, no caso da água vulcânica, teria os minerais. E o que a gente percebeu? Que elas são ricas em enxofre. Todas as águas termais que a gente produz aqui no Brasil tem muito enxofre. E o enxofre, ele é queratolítico. Ele ajuda a afinar um pouco a pele e tirar as células mortas, né? Ele deixa a pele mais maleável e hidrata. As águas têm um poder de hidratação, mas não é profundo. As águas, elas umidificam a epiderme e mantêm essa umidade por ali. E isso faz o quê? Elas retêm um pouco mais de água normal, né? Então, ela diminui o transepidermal water loss, aquela perda de água transepidermal. Porque tem uma camada de umidade aplicada ali. E o que a gente descobriu? Que quando você passa água termal e você tamborila, que ela penetra pelos poros e por falhas no manto lipídico na epiderme, e aí você pode pegar, por exemplo, um sérum ou um óleo vegetal, por exemplo, como um sérum desse. E você aplica sobre a pele, sobre a água. E aí você retém essa umidade por mais tempo. Então a gente percebeu que isso tem funcionado. E aqui eu tenho uma pergunta, né? Que fala sobre isso. Ela está perguntando aqui, usar primeiro, assim, pergunta, devo usar óleo vegetal antes ou depois dos hidratantes faciais e tal? E aí que eu queria explicar. O óleo é sempre mais leve do que a água. Se você passar o óleo, você recompõe o manto lipídico, o manto hidrolipídico, ele é a proteção, você vai tentar entrar com o creme, ele não vai mais penetrar tão fundo. O creme, ele é água e óleo, você aplica creme, o creme penetra um pouco mais fundo, e quando você aplica o óleo, você segura por mais tempo o creme. Mas quem quer aplicar óleo no rosto, óleo na pele, tem que saber o seguinte, são 2, 3, 4, 5 gotas no máximo. É muito pouco óleo que se deve aplicar no rosto. E não assim, 10 ml, dá banho de óleo, tá? É bem leve, bem delicado. E a minha recomendação, eu sempre peço para as pessoas, depois que você higienizar o rosto, tirar toda a maquiagem, tiver super limpa a pele nua e pura, né? Aplica água, tamborila, bastante água, e passa essas 4, 5 gotinhas, pode ser óleo de jojoba, óleo de abacate, ou um sérum, por exemplo, como esse daqui, que já é uma mistura de vários óleos, já tem óleo essencial e tudo mais, né? E você aplica antes de dormir, tá? E aí você me fala no outro dia se você gostou ou não. Você já fez isso já, doutora? Já fez esse tipo de aplicação? Então, eu queria até falar que esses produtos me salvaram, porque teve um ano passado, não sei se você lembra, Fernanda, até postei, que eu fiz um CO2 fracionado com radiofrequência na minha própria pele, numa potência bem forte, muito forte, que eu queria aproveitar o inverno para dar uma estimulada no colágeno. E eu fui documentando dia a dia como ficou a minha pele. E foi interessante, porque no primeiro dia eu postei e as pessoas acharam que eu tinha apanhado, que eu tinha sido atropelada, porque meu rosto ficou desse tamanho. Porque o CO2 fracionado, ele inflama a pele, né? Ele faz microfurinhos na sua pele para reorganizar o colágeno. Isso. E aí eu fiquei horrível, eu fiquei monstruosa, de verdade. Até os pacientes falavam, vai, doutora, eu não quero mais fazer esse laser. Eu falei, calma, eu fiz uma potência forte, você não precisa fazer tão forte. E aí, eu tinha esse produto que você me presenteou. Esse sérum de gerânio com rosas, né? E água termal. É maravilhoso, gente. Eu passava água termal e depois apliquei. A regeneração da minha pele foi fantástica. E foi muito interessante. É que minha pele tem uma tendência oleosa. Então, eu fiquei com medo de dar espinha. Não deu. Não fantástico.
Então, aí eu passei até a recomendar para as minhas pacientes pós-laser para usar. E realmente ficou, olha, foi demais de bom. Existe um segredinho, né? O segredinho ele chama não oclusão. Porque a espinha, se você ocluir muito, aí tem a não oclusão. Aí tem os ácidos graxos que compõem a formulação de cadeia mais curta, não tão longa, né? E aí está o nosso segredinho. E a gente trabalha bastante assim, né, nessa questão de levar conhecimento, de levar para as pessoas aquilo que elas precisam como conhecimento para poder se cuidar cada vez melhor, né? Aqui, ó, tem um monte de pergunta que eu acho que vamos ter que passar isso para você mesmo por escrito e a gente criar aqui um post ou um canal para a gente responder. Eu queria deixar o seu contato, né? Aqui o pessoal que está assistindo, e deu, certo? Conta pra gente onde que você fica e como que as pessoas podem fazer para te achar e se quiser ter uma consulta contigo, como que elas podem fazer? Então, gente, acho que pode acessar os contatos pelo Instagram, né? I de Instituto, D de Dermatologia, E de Estética e O de Odontologia. IDEO.saúde. A gente tem unidade no interior, em Jundiaí, em São Paulo, no Morumbi. E a gente atende nessa parte de dermatologia, de saúde integrativa, de verificação de hormônios, essa parte ortomolecular, enfim, no equilíbrio do organismo para bem-estar físico, mental e estética, né? Então, porque os tratamentos estéticos, eles realmente... Porque o que me levou a ver essa parte ortomolecular? Eu sou formada pela USP, Fernanda, e a gente tinha um preconceito tremendo, né? Ortomolecular para a gente era trambiqueiro de carteirinha, né? Há uns anos atrás. E eu sempre fiz muita parte de estética, né? A toxina botulínica, preenchimento. Eu comecei a notar que as pacientes que vinham fazendo um tratamento ortomolecular sério, elas tinham um resultado superior e mais duradouro. E aí eu comecei a notar em uma, duas, aquilo me chamou a atenção de um modo que eu falei, eu preciso estudar isso. Talvez não seja só trambique, talvez tenha algo de coerente. Se encontrar o produto certo, funciona, né? E aí, gente, se encontrar esse equilíbrio a gente faz lá no consultório. É só entrar em contato, tá? Qualquer questão também que eu possa ajudar, desde que a questão não seja, fala uma coisa para queda de cabelo, que aí eu não tenho essa capacidade, porque o assunto é muito amplo. Tá bom. Bom, gente, a gente está chegando aqui no nosso finzinho da aula maravilhosa, aqui no nosso bate-papo, que foi uma celebração do aniversário da minha amiga, doutora Regina Vaz, do IDEO Saúde. Vocês têm aí o contato. E quero agradecer vocês, lembrando que nós continuamos com nossos aulões, né? A gente tem o curso Fundamentos dos Óleos Essenciais, que semana que vem vai ser liberado aí. Então, quem quiser assistir ou se inscrever, pré-inscrever, clica ali no nosso link na bio, faz uma pré-inscrição, que logo nós já vamos estar abrindo, né, para o curso. E a live de hoje ela tem um voucher para quem ficou interessado por produtos e quer comprar alguma coisa, né, com preço mais acessível, pode acessar em loja.wnf.com.br, ali tem uma loja virtual, e aí o voucher é WNF2009, que dá 15% de desconto para vocês. Isso aí é um jabá que eu faço aqui para o Lucas, da nossa loja virtual, que ele cuida lá do pessoal que fica, eu vi a live, qual que é o produto, tá? Depois o pessoal quer comprar, então ele fica cuidando e ele dá esse voucher para vocês, tá? WNF2009, 15% de desconto na loja. Gente, sem palavras para agradecer, doutora, é um prazer agora que a vida está fluindo novamente. Em breve eu vou aí visitá-la. Uma taça representativa, gente, que é para vocês aprenderem. Uma coisa que eu sempre faço é brindar a vida, né? Você não precisa brindar no dia do seu aniversário. Você pode brindar a qualquer momento, porque estar vivo é um presente divino. Então brinde, ame-se, cuide-se e seja feliz. É isso aí, um brinde. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigado, doutora. Até breve. Obrigado a vocês.